é que a pessoa com deficiência ela precisa ser olhada da mesma maneira, tá? Que uma criança, um adolescente, sem impedimentos, sem barreiras do seu desenvolvimento, ele tenha. Por que o menino, né, que pode sonhar sol, e por que a pessoa, o menino com deficiência, ele não pode ter sonhos? Ele precisa ser apresentado ele precisa ser apresentado aos esportes paraolímpicos, né? Ele precisa ser apresentado às equipes, né, de esportes que trabalham com essa perspectiva de inclusão. Por que a menina ela não pode sonhar, né, se é o caso, né, que a gente vê convencionado, né, muitas meninas sonham em ser modelos? Por que não pode? A gente precisa romper esses paradigmas. E isso começa com o profissional. Porque o profissional, como a gente... Eu fiquei muito ontem impactada com a fala da Rafaele, não sei nem se a Rafaele já chegou aqui, porque a Rafaele ela vive na prática aquilo que eu já sabia, né? Que eu também já experimentei, que os pais eles lidam com a ausência de informação, eles recebem uma informação precária, muitas vezes do serviço de saúde. Não estou condenando os profissionais da saúde, mas, diante de tudo que a gente conhece do viés, principalmente da saúde pública, e também, se a gente considerar a fala da Shirley e da Sandra, né, que trouxeram a questão do uso de medicamentos, o uso exacerbado de medicamentos para lidar com a fragilidade da formação docente, né? Daquilo que o docente, da sua desmotivação, daquilo que é a sua falta de recurso e que quer limitar o potencial das crianças, rotulando, medicamentando. Então, a gente precisa dar oportunidades. A gente precisa fazer com que nós tenhamos uma sociedade que nós vamos ver grandes profissionais. Talvez possa parecer uma incoerência, mas quem sabe a gente não tenha um presidente da República alguma vez com deficiência, ou melhor, a gente já teve, né? Ai, que bom! A gente já teve, né? Mas ele não conseguia, né? Obviamente, ele, apesar de todo mundo saber da limitação, né? Mas ele não se apresentava, né? Dessa forma, não era a plataforma dele ser dessa forma, né? Mas tudo bem, não estou fazendo apologia nenhuma, tá? É exatamente a questão da pessoa com deficiência mesmo que eu quero ressaltar. Então, eu estou assistindo, eu vou compartilhar uma coisa pessoal com vocês, mas tem tudo a ver com o nosso curso. Eu quis muito ontem editar, não consegui, que eu queria mostrar para vocês como sensibilização. Eu tô, não sei porque eu gosto muito assim de história, sabe? E eu sempre quis entender um pouco aqueles conflitos que acontecem no Oriente Médio. Eu fico perdida com as siglas, mas eu faço um esforço de acompanhar. E é interessante que desses grupos tidos como assim, grupos armados, né, grupos de conflitos, por 2 vezes eu assisti, 2 ou 3 vezes, né? Acredito que foram 3 vezes, que líderes, chefes de organizações poderosas, eram pessoas em cadeira de roda. Por quê? Em razão do próprio conflito, sim, vou dizer quais foram as séries para vocês. Talvez vocês tenham assistido aquela série Vargem River, né? Que é uma série assim, água com açúcar, mas que tinha ali um líder, né, de um conflito armado, e ele passou a fazer uso de cadeira de rodas. E outros dois, uma série, 2 séries israelitas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o estrago
que esses grupos fazem no mundo em termos de lançar terror na humanidade. As pessoas as pessoas, eu vou colocar depois no final o nome das séries, Elisa. As pessoas nem imaginam que por trás dessas organizações tão poderosas tem ali pessoas com deficiência liderando. A outra, eu estou assistindo uma série, eu vou colocar aqui o nome, mas talvez vocês não vão gostar. Faúda é mais difícil de gostar. E eu estava assistindo uma outra, eu falei assim, Cláudia, você só gosta dessas séries pesadas. Vou colocar o nome em inglês que eu conheço. Você não é não, pessoal. Eu gosto de série muito água com açúcar. Mas como às vezes eu quero entender alguns conflitos, eu assisto essas séries. E vocês vão ver que o chefe de uma superorganização criminosa que tocava terror numa cidadezinha, em Vaz River, em razão do conflito, continuou liderando, mas ele era uma pessoa com deficiência. Em Faúda, a mesma coisa, um superchefe de organização criminosa, né, passou durante muito tempo com mobilidade reduzida. Em Undercover, a mesma coisa. Na terceira temporada, tá, de Undercover, aparece... Agora, tem outras séries que abordam a questão da pessoa com deficiência em si. Né? Assim, eu não estava buscando nessas séries esse conteúdo, mas terminou que eu estava assistindo e me chamou a atenção isso, porque essas pessoas elas terminam sendo o cérebro, né, dessa organização. E não é à toa, né? Eu vou colocar aqui um conteúdo, eu ia falar primeiro de educação, mas eu vou aproveitar o gancho que eu estou falando aqui para vocês dessa condição, para falar da condição da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? A gente tem tanto conteúdo aqui que a gente pode escolher o que a gente vai falar no dia, né? E aí, o que acontece, né? A nossa legislação, em razão até, né, daquilo que é a necessidade de pensar na inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, vocês sabem, né, da reserva de vagas nos concursos públicos, da isenção de impostos de renda para algumas doenças tidas como crônicas. No mercado de trabalho, a gente também teve o depoimento aqui ontem da colega, né, que trabalhou numa empresa que preferia pagar pagar a multa do que cumprir o percentual, a sua cota de pessoa com deficiência. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de voltar aqui nessas iniciativas, é alguma coisa que eu deixei lá na frente do nosso e-book. Como que o mercado de trabalho tem sido perverso para com a pessoa com deficiência. A gente sabe que, por exemplo, a pandemia do Covid-19, ela tem sido uma pandemia que tem gerado mobilidade reduzida e novas pessoas com deficiência. Isso é um subresultado do Covid-19, que as pessoas ainda estão brigando tanto por vacina, se vão vacinar ou não, quem está recuperado ou não. A verdade é, pessoal, que é inteiramente político, né? Esse percentual de pessoas que são tidas como recuperadas do Covid. Porque, na verdade, o que é como recuperado, né, são as altas que se dão às pessoas, mas é uma subnotificação. Por que, Cláudia, você está falando isso? Porque ninguém ainda está contabilizando aqueles que ingressam nos serviços de reabilitação em razão daquilo que é consequência do Covid-19. Então, assim, hoje, o que a gente vai ter daqui a alguns anos, e não muito distante, porque isso já começa a impactar, né, nos trabalhos. Boa noite, Fernanda. Isso já começa a impactar nos RHs das empresas.
isso já começa a impactar na realidade de muitas vidas, é que a gente vai ter novas pessoas se descobrindo com deficiência. E não tem coisa mais nefasta, pessoal. Eu não sei quem já teve a experiência aqui de conhecer alguém que tinha uma vida normal e, em razão de uma doença, de um acidente, começa a viver com limitações. Essa é uma passagem que, muitas vezes, a gente não consegue entender nos nossos usuários, porque eles são gravemente impactados na sua saúde mental para viver esse processo de adaptação. Gostaria de lembrar uma história que ficou muito presente no cenário internacional, né? Não apenas aqui no nosso país, mas são histórias que são contadas também para fora, dos sobreviventes daquela tragédia do time de futebol da Chapecoense. Não sei se vocês lembram. E nós tivemos 2 atletas que não voltaram mais, né, a exercer a sua condição de atletas, mas que precisaram viver um tempo de adaptação para viver com essa realidade. E, obviamente, a gente sabe que quanto mais recurso uma pessoa dispor, mais condições, melhor condição de adaptação ela vai ter. Concordam comigo? Por quê? Ela consegue ter as melhores cadeiras de roda, ela consegue ter acesso fácil às melhores próteses, ela consegue ter mais tecnologias que possam servir para essa adaptação. Mas eu quero dizer para vocês que essa não é a realidade dos nossos atendimentos. Em geral, a gente lida com pessoas que nem sabem a que serviço recorrer, muitas vezes para ter esse tipo de auxílio para a sua locomoção. Eu costumo dizer assim, não é brincadeira, né? Mas assim, é porque como eu tenho muitos grupos de WhatsApp, grupos profissionais, sabe qual é a principal solicitação que aparece nos grupos? Quem sabe aonde empresta cadeira de rodas? Quem sabe aonde empresta auxílio à locomoção, muletas, andadores? E eu falo assim, gente, guarda isso, pelo amor de Deus, porque eu já não aguento mais essa pergunta. É igual o auxílio funeral gratuito. Então, tem sempre, quase todo dia, em um grupo que eu participo, tem alguém perguntando. Mas, assim, é uma realidade, porque cada vez mais a gente está atendendo pessoas que, em razão dessas várias situações que eu estou informando para vocês, elas estão demandando esse tipo de auxílio. E aí, muitas vezes, a gente lida com a necessidade de ter, né, a informação para subsidiar ali o encaminhamento e a resposta que aquela pessoa precisa, mas a gente, às vezes, nem tem tempo, né, ou de fazer o atendimento com mais acolhimento, no sentido de entender como que o uso desses auxílios, passar a ingressar nessa nova realidade, está contribuindo. Infelizmente, assim, por exemplo, eu vejo, né, nas empresas, eles estão recebendo pessoas que tiveram Covid e que estão vivendo hoje com comorbidades que passaram a ser decorrente das sequelas do Covid. Mas não tem um programa de acolhimento, de orientação, né? Eles são colocados assim, e eles mesmos não se enxergam ainda dentro dessa nova condição. Então, é como se... Eu não sei se vocês já acompanharam pessoas que vão vivendo essa progressão, essa passagem, mas é como se fosse a ficha fosse caindo, entende, pessoal? E até ela se descobrir dentro dessa nova realidade, é um tempo de adaptação e um tempo onde, muitas vezes, o apoio profissional e as informações corretas vão ser muito importantes. Eu já tive a experiência, eu tenho uma conhecida, hoje ela é conhecida porque não é mais usuária do atendimento que eu, né, fazia, mas eu me lembro que ela ficou... Sabe aquelas pessoas que passam pelo teu atendimento e ficam extremamente gratas? E saem falando do teu atendimento. E tudo que eu fiz por ela foi indicar um grupo de autoajuda. Ela era uma pessoa que estava
passando por um quadro de hepatite daquela mais aguda. Eu sempre confundo a e a C, né? Eu acho que é a hepatite C. E ela estava vivendo uma série de limitações na vida dela. E aí eu informei um grupo de autoajuda e ela ali se descobriu, porque passou a interagir com pessoas que tinham as mesmas características. E ela se sentiu incluída, ela se sentiu, como se diz, dentro, né, de um conceito de sociedade que ela fazia parte. Ela achou um grupo, né, onde ela se reconhecia como participante. E aquilo fez uma diferença na vida dela. E assim acontece de muitas formas. E quando a gente olha, por exemplo, dessa condição da pessoa no mercado, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, obviamente a gente continua lidando com preconceito e discriminação, né? Porque são coisas que, obviamente, perpassam toda a sociedade, como a gente viu, mas o que incide no ambiente de trabalho? Você lembra da história do João Sem Braço, enterro de cego, caolho é rei, né? Essas frases que estão aí no dito popular, mas eles simplesmente retratam aquilo que é uma cultura de capacitismo. Por quê? Para o capacitismo, né, há uma necessidade muito grande da pessoa demonstrar a sua capacidade, o seu potencial, apesar das limitações que ela vive. Porque as pessoas estão sempre olhando ela pela limitação que ela tem e não pelas potencialidades. Então, quando a gente abre aqui esse curso hoje e a querida fala, olha, para mim, o que eu posso resumir da aula de ontem foi potencialidade. E é tudo que a pessoa com deficiência ela precisa ser enxergada. Ela precisa ser enxergada dentro da sua potencialidade. E por que eu preferi falar dessa condição do mercado de trabalho na nossa aula de hoje, né? Já que eu estava falando desses líderes de organizações que terminam sendo pessoas com deficiência e os seus subordinados, né, tocando o terror no mundo, e por trás tem ali aquela mente privilegiada, né, de uma pessoa com deficiência fazendo toda a orquestração. Porque, na verdade, apesar do mercado de trabalho, principalmente no contexto do Covid, estar sendo muito perverso com a pessoa com deficiência, e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vocês estão com essa informação no e-book, e olha como o mercado de trabalho na pandemia lançou fora pessoas com deficiência. Matéria, né, que está aí de site, né, que respeitado, usando fonte do Ministério da Economia, desde abril de 2020, que foi o mês mais crítico, quando 8.810 pessoas com deficiência perderam o emprego. O Covid, ele termina expondo mais a pessoa com deficiência, mesmo porque, muitas vezes, essa deficiência não é apenas uma deficiência, uma limitação física do aspecto de mobilidade, mas é algo também que tem algum agravante para aquilo que é a incidência, né, do coronavírus. Então, no primeiro momento, essas pessoas, né, e ainda precisam ficar numa condição de teletrabalho, muitas vezes, como medida de contenção e de prevenção ao coronavírus, mas como vocês já entendem, no nosso país, tudo que é prevenção é tido como supérfluo. Tudo que é proteção é tido como luxo, né? Porque proteção é para quem pode pagar, né? Proteção é para quem pode ter essa condição. E, infelizmente, não temos uma política séria que venha assegurar, né, que essa pessoa ela vai ficar afastada em teletrabalho, mas ela vai ficar, né, com o seu trabalho assegurado. Infelizmente, não acompanha a mesma lógica. E a mesma coisa aconteceu com as grávidas, por exemplo.
A gente teve medidas que afastaram as grávidas, né? Obviamente, não estou colocando elas no mesmo patamar da pessoa com deficiência, mas é só para demonstrar, para corroborar para vocês de que como que esse mercado ele é perverso, porque nós tivemos medidas de contenção para as grávidas, né? E as puérperas para ficarem afastadas dos seus ambientes presenciais de trabalho nesse período do coronavírus, mas depois que passa aquele período de quarentena do INSS, da sua licença maternidade, a gente vê os altos índices de demissões das novas mamães. Então, o que a gente traz aqui, e obviamente assim, eu já começo a ficar preocupada, porque você, senhor Cláudia, você chamou a gente aqui para falar de inclusão ou você está desanimando a gente, né, nessa luta pela inclusão? Muito pelo contrário, eu trouxe vocês aqui para mostrar um raio-x, né, trazer para vocês aí o estado da arte dessa condição da pessoa com deficiência, e a gente está vendo aqui em vários aspectos, né, da vida social, e como que essa necessidade de inclusão ela precisa se dar de uma forma efetiva e não apenas por medidas cautelares, mandatórias, que terminam fazendo com que aqueles que precisam cumprir garantam que vai ter subterfúgio para ele fugir, né? Que vai ter subterfúgio para ele dar nó, né, na lei e conseguir, né, fazer com que as suas manobras possam aí trazer o benefício que ele entende que ele precisa ter, né? É uma mudança de cultura? É uma mudança de paradigma? Aquilo que a gente abriu o nosso curso ontem falando. A gente precisa ter uma mentalidade de sociedade inclusiva. Porque se a gente não tiver uma mentalidade assim, qualquer medida de prevenção e de proteção à pessoa com deficiência, ela vai se tornar um peso, ela vai se tornar uma justificativa de prejuízo para aqueles que, de alguma forma, pagam a conta. E eles não vão entender como investimento, né? Dentro daquela pessoa que agregou conteúdo, que agregou conhecimento para a sua empresa, para aquilo que ela contribui como, né, o seu trabalho. E, dadas essas reflexões, pessoal, aqui eu trago para vocês, também está no nosso e-book, uma informação que está, né, no Correio Brasiliense, como que a pessoa com deficiência ela é incorporada nesse mercado de trabalho. Vocês percebam que, do nível técnico, né, para aquilo que é mais operacional, vai ficando cada vez mais restrito. A pessoa com deficiência, prioritariamente, ela está, né, numa condição de analista, de assistente, né, que seriam atividades que, obviamente, tidas como mais intelectuais, né, do que manuais, né? Obviamente, a gente pode entender que existem muitas inserções no mercado de trabalho que a pessoa com deficiência ela pode exercer o seu trabalho laboral, manual. Isso não é impedimento. Obviamente que precisa, muitas vezes, de tecnologias que são adaptáveis à deficiência dela, né? Mas, com o investimento, a gente sabe que é possível ter essa condição. Então, quando a gente, né, tem no nosso ambiente de trabalho ali, que a gente está fazendo esse acompanhamento à pessoa com deficiência, e a gente percebe as habilidades delas manuais, o que a gente pode contribuir para essa inclusão? Deixa eu fechar aqui a Fátima. Pronto. O que a gente pode fazer para essa inclusão é ter esse olhar, né? E, novamente, assim, eu vou lembrar aqui da fala da minha aluna querida, né? A Elisa, quando ela fala assim, não, Cláudia, agora eu vou ter esse olhar, né? O menino chegou e disse que quer entrar para o futebol, né? No primeiro momento, quem ouve assim, coitado, não vai fazer nunca vai realizar esse sonho. Mas
quando tem um profissional antenado, um profissional engajado e que tem esse olhar de inclusão ampliado, vai fazer as pesquisas, né, e buscar a possibilidade de fazer com que o sonho dessa criança, ainda que, né, possa ser adaptável para um outro esporte, aquilo que está mais acessível ali à sua realidade, né, que exista na sua cidade, mas pode apresentar para que ela possa vivenciar. Ah, Cláudia, mas a pessoa com deficiência, ela pode fazer atividades artesanais, atividades como de marcenaria, né, serraria. Quem disse que não pode? É claro que pode, né? Se ela tiver o gosto para isso. E tem várias, hoje, tecnologias que são adaptadas e que, obviamente, fazendo uso, tendo acesso, a gente pode chegar nessa condição de fazer com que essas pessoas também possam desenvolver dentro desse seu potencial. O que a gente precisa desconstruir é aquilo que é a visão de um corpo padrão perfeito, né? Daquilo que é denominado como normal. O que é normal para ser um jogador de futebol? O que é ser normal para exercer uma atividade manual? A gente não pode subestimar a capacidade e a aptidão das pessoas em razão da sua deficiência. E muitas vezes eu volto a dizer aqui, porque eu sei que as respostas sempre saem do cotidiano e da experiência de vocês. Quando a experiência da Rafaele, né, que foi aqui um exemplo de como que os profissionais eles são assim potenciais para fazer com que a pessoa com deficiência ela possa ter esses horizontes ampliados. E algo que também precisa ser rompido nesse mercado de trabalho, infelizmente, a gente ainda tem menores salários em relação aos demais trabalhadores, né? Eu sei que isso é um mérito que também precisa ser rompido em relação à mulher, isso também é algo que precisa ser rompido em relação à pessoa negra, mas a pessoa com deficiência, ela também tem sido remunerada dentro daquilo que é o seu potencial no mercado de trabalho. E vejam, se as inserções de analista e assistente, como nós vimos aqui, têm sido as grandes recrutadoras das pessoas com deficiência e são os cargos, né, de trabalhos intelectuais dentro das empresas, né, em geral, muitas vezes exercido até por profissionais de nível superior, por que a pessoa com deficiência ela vai ter essa disparidade, essa discrepância em relação ao salário dos demais trabalhadores? Então, essa realidade, pessoal, só demonstra para a gente que o nosso trabalho como profissionais demanda aí muito investimento e, obviamente, um olhar que venha no sentido de fortalecer essa cultura de uma inclusão social que tenha essa visão ampliada e que consiga romper com esse paradigma limitador. E quando eu olho para vocês aqui que estão nesse curso comigo, né, e eu fico assim tentando fazer uma leitura, né? Muitas pessoas acham que fazer curso no ambiente virtual não propicia interação, troca, e a gente percebe que isso tudo é jogado por terra, porque o quanto que a participação de vocês abrilhanta o curso. Mas, mais do que isso, aquela capacidade que o professor tem de olhar para as pessoas que estão ali ouvindo e tentar ter um feedback a partir do olhar, das expressões, eu também tenho buscado. E quando eu olho assim para a expressão da Selma, da Elisa, da Sandra, né, dessas que eu sei que estão aqui com a câmera aberta, né, e que me permitem ter esse olhar, eu fico assim pensando, meu Deus, como que é desafiador, eu fico imaginando na cabecinha de vocês, enquanto eu falo, vocês pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para
esse usuário que está comigo no cotidiano, eu permitir que o horizonte dela, esse futuro dela, seja ampliado, né? E aí eu vou entrar no tema da educação, né? Porque